Olá pessoal, começamos mais uma vez o programa Moneba aqui, nós estamos entrando na sua telinha aí, olha. Você pode assistir nosso programa, nossas entrevistas, no seu tablet, na hora do almoço, na hora do jantar, até na hora de você dormir, você tem como lá acompanhar um pouco as nossas entrevistas e também perceber o quanto é interessante as informações que nós trazemos aqui no canal Moneba. Já quero te convidar de novo para você ir lá e se inscrever no nosso canal, @moneba.baixada e acompanhar, compartilhar e comentar o que você quer ouvir aqui. Você quer ouvir política? Fala lá com a nossa produção que nós vamos trazer especialista aqui para trazer essas informações para você. Hoje nós vamos receber aqui uma pessoa muito especial, claro, pessoal, ele é representante de uma empresa muito famosa no Japão, que está fazendo 51 anos no Japão e 11 anos atua aqui no Brasil. O nome dele é Alessandro Rodrigues, ele tem 52 anos e representante da Enagic. Isso, a empresa que sabe tudo de água aqui, qualidade de vida e bem-estar, você vai acompanhar tudo aqui. Ele também vai fazer aqui uma demonstração aqui, o quanto é importante você fazer esse tratamento com águas eletrolisadas. Olha que maravilha, pessoal. Primeiramente, muito bom ter você aqui. Já quero muito te agradecer, Alessandro, por você separar um tempo na sua agenda. Foi muito corrido, mas eu sei que você vai passar para os nossos telespectadores aqui o que eles precisam saber sobre água eletrolizada. Fala um pouquinho sobre você, aonde você nasceu, quando começou essa vida de representar empresas tão importantes de qualidade de bem-estar aqui no Brasil. Fala pra gente aqui. Inicialmente, muito obrigado, Nael, pela presença aqui no seu programa e agradecer também a atenção da sua audiência tão seleta, tão especial. Muito obrigado. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou natural aqui do Rio de Janeiro. De formação, eu entrei para a Marinha com 15 anos. Me formei na Escola Naval, turma de 96. E trabalhei na Marinha aí mais de 23 anos, quase 24 anos. Junto com a formação e tudo, completamos 30 anos e em 2020 eu completei meu tempo e estava com uma vida bastante organizada já. Só que a vida cobrou essas peças, da vida, né? Isso, e aí eu comecei a ter problemas de saúde. Olha! Problemas sérios de saúde. A medicina convencional estava me dando um prognóstico que eu não estava levando muito adiante, não queria levar adiante o prognóstico, e eu resolvi investir em tratamentos com medicina alternativa, da medicina integrativa, e iniciei um tratamento numa clínica especializada em desintoxicação e tratamentos antes do problema se agravar, né? E juntamente com medicamentos já selecionados e bastante chá, bastante desintoxicação. E nesse processo de desintoxicação, a clínica apresentou para mim as águas Kangen. A clínica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu descobri que havia também outras clínicas também na mesma linha em São Paulo, no interior de São Paulo, na capital, Brasília. Aqui no Rio de Janeiro também já existem algumas clínicas que usam este equipamento diferenciado. E o tratamento dessas clínicas tem muita ênfase na água, na qualidade da água que a gente bebe. Basicamente, a gente faz uma desintoxicação usando muita água e a qualidade da água é determinante nesse processo. Você é uma experiência viva. Você começou um tratamento convencional, te apresentaram um tratamento paralelo e praticamente você começou a ser curado em cima desse tratamento que você começou a fazer, é isso? Então, eu descobri que os problemas de saúde, cada um deles tem uma característica, né? Então, quanto mais cedo a gente descobre os problemas de saúde, graças à medicina convencional, que tem essa vantagem, essa possibilidade, com exames modernos, né? Isso facilita demais a gente conseguir remediar problemas que poderiam ser muito mais graves, né? E nesse aspecto, quando a gente entra com uma mudança de alimentação, perdi 10 quilos nesse processo, Nael. Eu estava com mais de 85 quilos, eu sou um homem baixo, né? Eu tenho 1,70 m, menos de 1,70 m. Eu estava com muito acima do peso. E quando eu comecei a fazer uso desse equipamento já em 2021, eu senti uma melhora muito grande das águas geradas pelo equipamento. O equipamento ele gera diferentes águas. E nessa trajetória, desde 2021, já estava aposentado, comecei a me dedicar a cuidar da minha saúde. Melhorei significativamente, o risco maior foi afastado. Hoje a gente faz o que a gente chama de contenção, que é o controle, né? Muita dieta, cuidado com alimentação, esporte
Estresse também, controle de estresse. Olha. Né, tudo isso tem a ver. E eu encontrei nos equipamentos da empresa Enagic um caminho que completou o vazio que eu tinha profissional. Olha, interessante. Agora, fala pra gente aqui, a Enagic, essa empresa, assim, você foi convidado, como é que você conheceu ela, assim, essa empresa? Você já até comentou aqui que foi através, né, te apresentar as clínicas, né? Isso. E você foi dar uma pesquisada e praticamente você entrou assim de cabeça. Exatamente. Se você foi beneficiado pela saúde, se você vai querer oferecer isso para os outros. Como é que foi? Fala um pouquinho dessa empresa pra gente aqui. Então, quando eu comecei a perceber uma melhora acentuada do meu quadro, perda de peso, Olha. né, emagrecimento saudável, eu voltei a ter a disposição que eu tinha com 20 anos de idade. Sério mesmo? O meu filho nessa época estava morando comigo, mais velho, e aí ele estava com 17 anos de idade, a gente acordava às 5h30 da manhã e ia correr junto, eu e ele. Rapaz, interessantíssimo. E aí eu costumo dizer que eu voltei a ter 30 anos, né, rapaz? Que hoje o carioca, né, o fluminense, né, o brasileiro, ele além de ser, ele fica ocioso, ele já acorda cansado, né? De repente ele nem sabe o que é. E você tá falando que, tipo, com 17 anos, seu filho, você caminhava com ele, rejuvenesceu, é isso? Esse caminhar não, corria. Corria igual o Rock Balboa lá de manhã cedo. Lá, Legal, que bom. A mesma coisa, Mas essa empresa, fala um pouquinho dela pra gente. Então, aí na clínica eu me interessei demais, pedi para conhecer o representante, né? A empresa mandou o representante para vir falar comigo. Olha, que legal, né? gente. Fez uma demonstração, né, de como é que funciona o equipamento. E a partir daí eu decidi adquirir um equipamento para mim, né? Porque se estava fazendo bem para o tratamento em si, eu resolvi comprar para mim o equipamento. E depois de um ano eu me interessei de conhecer toda a parte logística da empresa, fui a Sorocaba na sede, conhecer a operação, conheci também o diretor na época, a parte comercial, e aí eu me candidatei, né, a trabalhar com o equipamento, e desde então eu venho fazendo desde 2022 que eu comecei, eu venho fazendo essa representação basicamente no interior do país. São Paulo, Goiás, Brasília, Minas Gerais. Eu viajo bastante. E desde janeiro de 2025, eu conversei com o diretor. Na época, em dezembro do ano passado, eu conversei com o diretor. Ele falou que a operação no Rio de Janeiro estava muito devagar. E aí eu falei assim, não, eu tenho família no Rio, eu sou natural do Rio, eu vou levar essa tecnologia que já está há 11 anos no Brasil e praticamente é desconhecida aqui no Rio de Janeiro dos cariocas. O pessoal não conhece muito a empresa, não. Aí você chegou pro diretor e falou que iria assumir a responsabilidade de apresentar aos fluminenses carioca essa qualidade de vida através do tratamento da água. Exatamente. Essa minha decisão, ela não foi difícil, né? Porque quando eu vejo o sucesso que o equipamento tem para as outras famílias no interior do país, Goiás, então, toda a parte de desintoxicação fica muito favorecida com essas águas Kangen. E não só isso, não só adultos, né? Crianças também, a gente vê muitos relatos de melhora de condições clínicas bastante severas, mudando a água, porque a água, se Nael e a sua audiência ainda não sabem, a água, o corpo é 70% de água, então de fato é um diferencial muito grande quando a gente muda a água do corpo para uma água Kangen. Cara, na boa, eu não sabia dessa... Eu tenho informação sobre isso, mas a água Kangen, é Kangen, né? É Kangen, A água Kangen, eu não tinha essa informação, né? Eu vou até depois, se for possível, você me explicar melhor sobre isso, porque é muito necessário eu também adquirir esse tratamento que é importante para mim. Mas continua, por favor. Então, e aí eu iniciei eu nunca fui vendedor, né? Trabalhei na Marinha, né? E aí eu descobri um outro mundo, entendeu, Nael? A gente desenvolve novas habilidades, né? De comunicação, habilidades interpessoais, né? Quando a gente se encontra com um profissional de comunicação, a gente percebe a diferença, é nítida, né? A capacidade de comunicação, né? De colocação de raciocínio, pensamento. Mas a gente está nessa tarefa aí já fazendo algum sucesso, né? A empresa é sensacional, o equipamento é sem igual, não tem comparação com nada que você já conheça em termos de tratamento de água, tá? E é uma tecnologia muito avançada que iniciou aí já, como você já falou, né? Há mais de 50 anos, muito consolidada no Japão e se expandiu desde 2003, se expandiu para outros países, inicialmente Estados Unidos, depois México, toda a Europa, Portugal, Inglaterra, recentemente, depois do Brasil, foi para a Índia, né? Então, assim, é uma empresa global.
Esse tratamento também, ele ajuda nas doenças cardiovasculares, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? É possível você falar um pouco sobre isso? Sobre esse tratamento das doenças cardiovasculares? Com certeza. Todos os médicos, eles são unânimes em afirmar que a gente precisa beber água em quantidade suficiente para melhorar todos os sistemas de funcionamento do corpo. Isso é inegável. Todos os médicos recomendam ingerir bastante água. Contudo, nem todas as águas são iguais. Existem águas que são mais densas do que outras, existem águas que são mais finas, mais leves. Até por isso a gente já conhece diferentes valores de águas engarrafadas. Olha. Né? E o que acontece com a água Kangen é que ela tem um diferencial muito grande, que é a sua estrutura molecular, que a gente chama de estrutura hexagonal. Como a água passa por um processo de eletrólise, a água passa por uma redefinição molecular, ela sai com uma molécula expandida, né, por incrível que pareça. Isso facilita demais a hidratação dos tecidos celulares. Interessante. E, obviamente, isso aí melhora demais a viscosidade sanguínea e favorece todos os processos de circulação sanguínea, inclusive os cardiovasculares. O pH, então, também melhora do corpo, é isso? O pH do corpo se altera radicalmente, porque o corpo precisa estar com o pH em equilíbrio da ordem de 7,5, 7,55, 7,45, e a gente tem muita dificuldade de manter esse pH do corpo nesse nível. 7,45, né? Isso aí. É difícil manter. Esse tratamento ajuda também. Ajuda, porque... Isso, interessante. Porque as águas, quando tem um pH levemente mais alcalino do que esse, da ordem de 8,5, 9,5, que é justamente o que o equipamento fornece, ele vai reequilibrar o pH do organismo, que normalmente está mais ácido do que isso. Então essas águas Kangen, ela tem também essa capacidade de normalizar o pH do organismo. Olha, e pessoal, nós estamos aqui conversando com ele, Alessandro Rodrigues, que é representante da Enagec aqui no Brasil. Ele está falando aqui sobre a importância, saúde, bem-estar e um tratamento da água aqui. E você trouxe algumas demonstrações aqui pra gente aqui. Nós queríamos, antes de entrar no nosso bloco, você apresentar pra gente o que você trouxe aqui, para que nossos internautas, nossos telespectadores pudessem aqui observar aqui o que você trouxe aqui. Fala pra gente aqui como funciona isso aí. Em linhas gerais, querido Nael, a gente tem aqui uma possibilidade, por incrível que pareça, a água pode ser eletrolizada. Isso, ela pode carregar elétrons, fornecer elétrons para o corpo, ou até mesmo roubar elétrons do corpo. Né? Não sabia disso. Exatamente. Então a gente tem aqui um medidor, um quadro de medição de potencial de oxirredução, que a gente chama. Você vai ver que tem uma escala de milivolts, negativa e positiva. Então eu vou colocar aqui 3 líquidos para a gente verificar. Eu vou usar o refrigerante, que é comum da gente beber, uma Sprite. Eu vou usar aqui uma água mineral comum também. E vou colocar aqui uma medida da água Kangen, que eu tirei recentemente de casa antes de vir aqui para o nosso programa. E aí a gente vai fazer uma medida aqui. Esse equipamento aqui chama-se equipamento... É um equipamento de medição de ORP. Esse aqui é um equipamento de medição de ORP, potencial de oxirredução. Esse potencial de oxirredução pode ser positivo ou negativo. Tudo que é positivo é oxidante, porque tem voltagem positiva, está faltando elétrons. E tudo que for negativo tem voltagem negativa, ou seja, fornece elétrons, é antioxidante. Rejuvenesce, reduz... Exatamente, Então, quando a gente vai no médico, no nutricionista, que ele passa vitamina C pra gente, né, chá verde, coenzima Q10, ele está, na verdade, fornecendo elétrons para o corpo, né? E esses elétrons aumentam a energia. A empresa Enagec chama-se energia mágica. O japonês criou essa expressão. Então a gente vai fazer aqui uma medição. Você vai ver aqui, querido Nael, e nosso telespectador, ele vai perceber que a medição do refrigerante dá da ordem de 573 milivolts positivo. Isso é extremamente oxidante, certo? Eu acho muito oxidante, tá aqui, é bastante prejudicial para o corpo. Nenhum médico vai dizer que você tem que beber bastante refrigerante, perigoso, certo? Ninguém vai falar. A gente tem que beber sempre com parcimônia, né? Assim também é com as nossas águas minerais.
as águas minerais, elas estão engarrafadas por muito tempo. Apesar de ter baixado para 470, mesmo assim está num valor alto. Isso quer dizer que as águas minerais engarrafadas, elas infelizmente não conseguem fornecer para nós a quantidade de elétrons adequada para ser um líquido antioxidante. E quando a gente pega e faz a medição da água Kangen, você vai perceber uma mudança radical. Você vai perceber que a água Kangen vai ter uma medida de menos 674 milivolts. Olha isso, pessoal. A gente está fazendo uma apresentação para você assim da quantidade de elétrons na água. Na água, Kangen. Então a gente está aqui com a medição de menos 674, que está abaixo, né, de menos 400, que é justamente demonstrando que a água tem essa capacidade antioxidante, ou seja, ela combate radicais livres, aumenta o combate ao estresse oxidativo, que é uma característica de todos os problemas de saúde, certo? Então, quando a gente faz um tratamento de saúde usando uma água que tem essa característica, todo tipo de tratamento de saúde é beneficiado. Então, os medicamentos funcionam melhor, as terapias funcionam melhor, a pessoa fica mais animada, né? Porque fica mais energizada. Essa é a primeira medida que eu vou fazer. E a segunda medida que eu vou fazer com você, querido Nael, e com os nossos telespectadores, é a medida do pH. O pH a gente chama de potencial hidrogênio iônico. O que acontece? Ele mede a capacidade do líquido ser ou ácido ou alcalino. Tudo que é alcalino combate a acidez, certo? Então, se a gente está ácido, ninguém quer ter um corpo ácido, né, Nael? Praticamente fica doente. Exatamente. Então, a gente tem que evitar a acidez ao máximo. E a principal forma da gente evitar a acidez é bebendo líquido de qualidade, porque isso vai aumentar o pH do corpo. Interessante. Como é que a gente faz isso, então, querido Nael? A gente vai fazer aqui uma demonstração com um reagente. Vou usar um reagente comum, fenolftaleína, é o mesmo reagente que a gente utiliza na piscina. Só apresentar isso. É o mesmo reagente, ele vai apresentar um reagente aqui, é o mesmo que se usa na piscina, quando a piscina está muito suja assim, bota isso aí e limpa na hora. Exatamente, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vai fazer uma leitura de como é que está o pH dos líquidos. O pH do refrigerante, o pH da água mineral e o pH da água Kangen. Olha isso, gente. E você vai fazer uma comparação aqui com a escala e você vai perceber como é que tá. Então você vê que o refrigerante ele é bastante ácido, a água também está infelizmente acidificada, tem um pH abaixo de 7, mas a água Kangen tem um pH acima de 9. Olha, interessante isso. Isso quer dizer então que esse pH da água, né? Kangen é o ideal para o brasileiro. Exatamente. Hoje ter um pouco de ter mais saúde e ter menos preocupações de ir. Exatamente, exatamente. E como é que o equipamento funciona? Ele é instalado na pia da cozinha, tá? Ele é instalado na pia da cozinha, ele recebe a água da torneira, tá? Ele processa a água da torneira por eletrólise, certo? E na saída do equipamento a gente recolhe a água de beber, que é a água Kangen. E a água Kangen tem essas características que nós acabamos de mencionar. Ela é eletrolizada, pH alcalino, uma estrutura molecular expandida. Você viu aqui, acabou de ver aqui uma demonstração espetacular sobre a água Kangen, que é importantíssimo para que você tenha conhecimento aqui no canal Moneba. E o nosso representante aqui, doutor Alessandro Rodrigues, ele já apresentou para você. Eu já queria te convidar para você ir lá no @ dele aqui, ó, Tudo Sobre Água Kangen, é isso? @ Tudo Sobre Água Kangen. E mais informação você vai ter lá no Instagram dele. Bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos daqui a pouco falar sobre águas eletrolizadas, né, no próximo bloco. Eu só queria te convidar para que você ficasse aí e daqui a pouquinho a gente volta. É rápido, é ida e volta. Sem tempo de mexer nas suas redes sociais, precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. Atenção, galera da construção civil, preparem as roupas porque a festa mais arretada do ano está chegando!
é nosso Arraiá da Construção Civil. No Mesquita Futebol Clube, teremos um arrasta-pé inesquecível. Teremos muitos sorteios, comidas típicas, muita música boa e a nossa quadrilha junina para animar ainda mais. A diversão é garantida, muita alegria e a chance de encontrar os amigos. Não fique de fora, venha para o nosso Arraiá, esperamos você! Você, trabalhador da construção, deve estar sempre filiado ao Sintracom onde quer que você esteja. Por quê? Porque o Sintracom vai em busca de melhores salários, melhores condições de vida, assistência médica, melhores cestas básicas para você. Tudo isso é uma conquista do sindicato, do Sintracom. E nós só temos força se tivermos bastante associados. Que quem primeiro sabe se você é sindicalizado ou não é a empresa que faz seu desconto. Ela mede a nossa força pela quantidade de sócios. Então você seja sindicalizado, porque juntos nós somos mais fortes. Ninguém vence sozinho, e a vitória quando vem para todos. As mini pizzas do Chef MJ é sucesso absoluto. Você encontra em vários mercados do Rio de Janeiro. E você está esperando o quê para experimentar? Vem pro Chef MJ. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Bem, gente, voltamos mais uma vez aqui no programa Moneba, isso. E nós estamos conversando com ele, Alessandro Rodrigues. É representante da empresa Enagic, que há 52 anos atua lá no Japão e há 11 anos aqui instalado aqui em Sorocaba. E daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre águas eletrolizadas. Mas antes, porém, deixa eu dar um recadinho para você aqui. Olha, gente, vai acontecer o Arraiá da Sintracom Nova Iguaçu, Arraiá da Construção, no dia 19 de julho. E vai começar às 14 horas aqui, sabe aonde? Aqui no Mesquita Futebol Clube. Lá vai ter dança, quadrilhas, comida típica, sorteio de brinde e, é claro, vai ter muita música ao vivo lá pra gente poder curtir um pouquinho esse arraiá. Então já quero te convidar pro dia 19 de julho, Arraiá do Sintracom aqui no Mesquita Futebol Clube. Convido todos vocês, tá, pessoal? Às 2 horas da tarde nós vamos estar lá também curtindo lá e fazendo algumas entrevistas com a rapaziada. Bem, pessoal, nós vamos voltar aqui para falar com ele. Alessandro, eu gostei muito dessa apresentação, achei interessante. A produção mandou para mim aqui, ó. Qual a principal diferença da sua tecnologia de águas eletrolizadas para outros sistemas de tratamento? Você pode explicar para os nossos internautas aqui? Com certeza. Os sistemas convencionais de tratamento, eles são baseados em filtração. Os tradicionais, Os tradicionais, decantação, que são processos mecânicos, né? Introdução de elementos químicos na água, né? Para que ela possa não ter nenhum tipo de bactéria, né? Nenhum tipo de micro-organismo, né? Potencialmente nocivo para o corpo. Esse esforço que as empresas de fornecimento de água comum exercem, ela é fundamental, porque senão nós não teríamos um sistema de abastecimento adequado nas cidades. Só que aí
tanto essas águas do sistema de abastecimento quanto as águas também engarrafadas, eu costumo dizer que tem características que não são as suficientes. Porque a água comum do encanamento, dos sistemas de abastecimento das cidades, traz em si toda uma série de tratamentos que são o que a gente chama de tratamentos básicos. É o tratamento básico. Se você tem um tratamento básico, essa água é básica. Ela não é uma água potencializada para tratamento de saúde. Saber disso é muito importante. Então, e no Brasil, em especial o Rio de Janeiro, nós temos uma abundância muito grande de águas dos rios. A gente é cercado por rios de toda forma, de toda a natureza. Então, como a água sempre foi um recurso muito abundante aqui para nós não temos o costume de cuidar muito da água. A água sempre foi algo muito, muito simples, muito fácil de nós obtermos. Então, as águas convencionais, elas têm um tratamento que é básico. Esse tratamento básico, ele não é o mais moderno, não é o mais moderno. Existem aí sistemas que antes da eletrólise tentaram trazer e trouxeram melhorias nos tratamentos das águas. A gente tem as águas ozonizadas, né, que também são um grande avanço na tecnologia de tratamento de água. Nós temos empresas de filtragem, de filtros com excelente qualidade, né, que melhoram demais a qualidade da água, elevam o pH da água até uma qualidade muito boa. Mas, Nael, a qualidade da água eletrolizada, como você viu aqui na nossa demonstração, ela é incomparável em relação aos sistemas de água comuns, né? Ainda tem uma outra característica também que é muito interessante. O que esses equipamentos fazem, Nael? Esses equipamentos de eletrólise da Enagic. Eles reproduzem as características de fontes da natureza ainda muito exclusivas. Então, eu costumo dizer que os equipamentos de água Kangen, e Kangen significa retorno às origens, a expressão Kangen significa retorno às origens, isso esse nome, ele remete às fontes de água da natureza que ainda existem no planeta, são por volta de 9 ou 10 ainda remanescentes no planeta, que tem essas características da água ter voltagem negativa, que é o ORP, potencial de óxido de redução negativo, um pH alcalino, uma estrutura molecular expandida, então ela é antioxidante, ela é altamente hidratante, e essas características todas juntas ainda existem no planeta Terra algumas fontes, e este equipamento reproduz estas fontes da natureza. Essa tecnologia eletrólise praticamente já é uma realidade aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E agora está se expandindo um pouco mais com uma informação aqui do Alessandro, que está apresentando para vocês. Eu já queria te convidar para você ir lá no Instagram dele e pegar mais informações e adquirir esse aparelho que vale muito a pena, tá, pessoal? Agora, fala para mim aqui, Alessandro, como a água eletrolizada da sua empresa contribui para a sustentabilidade em um meio ambiente considerado o ciclo de vida do produto ou serviço. Fala pra gente aqui, como ela contribui aqui para o meio ambiente? Essa pergunta é muito importante. Normalmente, quando a gente pergunta para as pessoas quais são as águas que elas consomem, elas... eu tenho um filtro, isso mesmo, né? Ou eu adquiri eu compro água mineral, né? A gente tem referência de águas minerais muito boas, excelentes, né? Inclusive, semana passada eu estive visitando uma cidade maravilhosa, Águas da Prata, que tem uma água sensacional. Eu instalei o equipamento lá. Então, quando você tem uma água de excelente qualidade, e as águas do Rio de Janeiro são de muito boa qualidade, as águas do sistema de abastecimento são de boa qualidade, apesar de toda a dificuldade. Eu reputo aqui uma menção em especial para as autoridades que cuidam do sistema de abastecimento de água. Muito bom saber tá? disso. Porque é um esforço muito grande tentar manter a água com o mínimo de potabilidade e qualidade para uma rede de abastecimento de uma metrópole, como é o Rio de Janeiro e o Grande Rio. E essa qualidade de água que é utilizada no sistema de abastecimento abastece os equipamentos de água Kangen. E por que eu digo isso, Nael? Porque eu já fui em cidades do interior do país, muito menores do que qualquer grande cidade que você pode imaginar, cujas águas são insuportáveis, são péssimas. Não comparando, não tem como comparar. Então, eu reputo muita
muito respeito, muito carinho às autoridades e ao grupo de técnicos que cuida do sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro e Grande Rio. E, voltando à sua pergunta, como é que a gente cuida de sustentabilidade? É muito simples. Se você adquire um equipamento de água Kangen, você vai precisar comprar água mineral, você vai ter que trabalhar, você vai ter que lidar com os plásticos da água mineral. Isso mesmo. Você não vai ter que lidar mais com isso, Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? Você vai ter não somente uma água só. São 5 tipos de água diferentes que o equipamento produz. Um deles é a água superácida, que é uma água de pH superácido, que é utilizada como bactericida, limpeza de superfícies, limpeza de alimentos, para preparar alimentos, substituindo com muita qualidade o cloro ou o vinagre, que substitui com muito mais eficiência. Você diminui uma quantidade grande de produtos químicos que poderia estar utilizando nessa tarefa. Você tem a água da beleza também, que é sensacional. A água da beleza, o pH 6.0. Tá aqui, é a água da beleza. É um amarelinho aqui. Ela é sensacional justamente para tratamento de todos os quadros de pele, unhas e cabelos, né? As mulheres adoram porque é como se fosse uma água termal, então você diminui o consumo de embalagens de águas que você consumiria de farmácias. Então, assim, essa contribuição para o meio ambiente, ela é decorrente dessa diminuição do uso dos plásticos e de químicos que a gente poderia utilizar e está substituindo pelo equipamento de água Kangen. Agora, quais são os principais benefícios da saúde e bem-estar esses clientes relataram ao consumir e utilizar a água eletrolizada produzida pela sua empresa? Existem alguns relatos assim? Fala pra gente aqui. A gente tem... Eu vendi poucas máquinas, eu digo assim, né? Como eu não sou vendedor profissional, eu não tenho essa capacidade toda de oratória que você tem, por exemplo, né? Mas a gente vai fazendo uma amizade, né, com as pessoas. Eu vou relatar da minha mãe, por exemplo, né? Olha. Minha mãe estava com um problema sério de trombose, até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás. Ela estava também com a pressão alta, né? Tudo isso é relativo à circulação, problema de circulação. Então, quando você aumenta a ingestão de água, em especial água com essas características, obviamente que os sintomas vão ser minimizados. Então, os medicamentos funcionam de forma mais eficiente, a pessoa começa a ter uma desintoxicação muito profunda, muito mais rápida, certo? Então, minha mãe relatou já perda de peso, que estava acima do peso. Minha mãe tem mais de 70 anos de idade, ela já perdeu peso, recuperou aí pelo menos 5 quilos depois que começou a usar água. Relatou parar de doer as pernas por causa do problema de trombose. Sua mãe tem mesmo? 72. Qual o nome dela mesmo? É Dona Aiesa. Olha, Dona Aiesa aí, que muito legal saber que a senhora conseguiu, pelo menos, equilibrar o tratamento através desse sistema. Parabéns, Dona Aiesa. E além disso, a nossa rede de relacionamentos, a gente tem muito relato de melhoras de condições estomacais, que é muito mais comum, mais imediato, são problemas estomacais. Nós temos muitos casos de pele, tratamentos de pele. Hoje, estética é tudo. Muitos casos mesmo de tratamento de pele, né? Porque a pessoa começa a fazer uso da água da beleza, junto com a máscara de argila, junto com os tratamentos dos médicos. Então tudo é muito potencializado, né? Você oferece suporte quando você vende? Você explica, você vai na casa das pessoas? Como é que funciona? Excelente pergunta. As pessoas ficam com muito receio de adquirir um equipamento desse porque acham que é um representante que chegou aqui, comprou um lote de máquina, vai vender, né, dos 2, 3 anos, depois vai embora. Isso é o que, na boa, Alessandro, isso é o que mais... Eu quero falar para você que isso é o que mais acontece. Pessoas, quando aparece oferta produto, vai lá, adquire um monte, aí faz aqueles cursos, aí vai e vende aquilo, não tem mais... Agora, existem empresas sérias que sempre está se atualizando no mercado, dando curso, né? Fala pra gente aí. Então, na Marinha, quando eu estava na Marinha, uma das minhas últimas funções, eu fui chefe do departamento de contratos de uma diretoria da Marinha. E a minha função era corrigir e acompanhar a execução de contratos da parte de logística de material. E quando eu conheci a empresa, a primeira preocupação que eu tive foi de conhecer
a operação logística para eu ter certeza que daqui a 5, 6, 10 anos Isso aí. eu não teria uma surpresa de não ter mais o equipamento, não ter um sobressalente. Olha. Se eu tivesse de quebrar a máquina, se acontecesse de quebrar, eu não ia ter repor? como é que eu ia repor. E eu tive uma surpresa muito grande porque eu fui a Sorocaba, eu só tinha comprado a minha máquina, a primeira, né? E aí eu conheci a operação. O que eu descobri, Nael? Que todo escritório que existe fora do Japão é da própria empresa, são filiais da empresa. Então existe uma expansão da própria empresa. Então a gente está falando, quando a gente vai lá em Sorocaba, a gente está falando com o diretor que foi nomeado, escolhido pelo próprio dono da empresa. Olha. Então a gente está com a operação no Brasil, já tem 11 anos. Por quê? Porque nos Estados Unidos já está desde 2003. Olha. Então já tem mais de 20 anos a operação nos Estados Unidos. Né? E para entrar uma empresa desse porte, uma empresa do Japão, entrar, apesar que é unificado, Japão Isso. e Estados Unidos, entrar e ser um sucesso nos Estados Unidos, é praticamente quantos anos nos Estados Unidos? 22 anos. 22 anos uma empresa nos Estados Unidos. Vende 3 mil máquinas por mês. Olha isso. Vende 3 mil máquinas é por muita mês. coisa. É muita. E a manutenção? A gente tem um parque de manutenção com técnicos que foram treinados no Japão. Interessante. Eu já queimei 2 vezes a minha máquina, que essa aqui é modelo 110, liguei no 220 e queimou. Aí a gente manda para autorizada, a gente troca ali uma fonte, 400 ml, uma fontezinha que eles trocam lá, manda ida e volta. Mas para eles, então você dá esse suporte. Se alguém te ligar, não, eu quero adquirir o aparelho, quero conhecer o aparelho, você faz essa reunião em casa. E para as pessoas terem esse suporte, qual é o número aqui? Fala pra gente aqui. Você pode ligar, por gentileza, para o 21, Rio de Janeiro, 21 99854 2686. Repetindo, 21 99854 2686. E o meu arroba, se você puder. Pode, né? deve. Não, vamos colocar o arroba assim. Qual é o arroba? O arroba é tudo sobre água Kangen. Tudo sobre água Kangen. K-A-N-G-E-N de Nair. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui e nós conversamos com ele. É Alessandro Rodrigues, né, representante da Enagec, uma grande empresa que está fornecendo qualidade com águas eletrolizadas aqui no Brasil. Quer ter uma explicação melhor, uma consulta melhor sobre como o aparelho funciona? O Alessandro ele vai te dar todo esse suporte aí através das redes sociais do contato que ele deixou aqui. Alessandro, nós estamos chegando na consideração final, né? Chegamos do final do nosso programa. Agora, vamos voltar ao ponto inicial. Você já tem 52 anos, praticamente bem resolvido, foi um oficial lá da Marinha, né? E agora você tem esse benefício de levar saúde para a população. As pessoas hoje levam ansiedade, você liga a televisão, você só vê problema de segurança, você vê um monte de problema. Deve ter na sua mente, deixar alguma coisa registrada na vida. Eu sei que o ser humano sempre quer deixar. O que você queria deixar registrado assim, como seu legado aqui no Brasil, né, de tudo que você faz pela população, levando qualidade de vida para eles? Fala para os nossos telespectadores aqui. Eu quero deixar um legado, sim. Eu tenho uma meta, antes de eu partir, mudar a vida de pelo menos 5 mil famílias diretamente por mim. Olha. Esse é o meu objetivo. Você quer mudar 5 mil famílias através de 5 mil famílias, a gente bota aí 20 mil pessoas. Olha, interessante, né? É isso que é o meu objetivo. E você já começou a ter a praticar isso, planejar isso? Não, você trabalhou na Marinha lá, né? Eu tenho um planejamento, sim, meu. Uma das razões pelas quais eu vim para o Rio de Janeiro é porque as operações em São Paulo, nos outros estados do interior, já estavam bastante avançadas. E no Rio de Janeiro, basicamente, nenhuma máquina praticamente vendida. E como o lema do Hironari Oshiro, que é o CEO da nossa empresa, o grande visionário, o homem que ainda está vivo com 82 anos de idade, tocando a empresa, né? Ele tem o lema que é o seguinte: Água Kangen, mude sua água, mude sua vida. E é o lema que eu levo para mim também. Hironari Oshiro, eu quero te parabenizar por administrar tão bem a empresa em Sorocaba. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro recebendo o que é melhor de vocês aí, não só na parte da administração da empresa, mas nós também estamos recebendo qualidade de vida através da sua equipe, da sua gestão e da sua interação com seus funcionários. Eu já quero falar para você, eu fiquei impressionado e parabenizar a toda a equipe, né, administrativa, executiva da empresa aí em Sorocaba. Agora as considerações finais. Você precisa de agradecer alguém, sua família, sua
seu filho. E vamos lá, a câmera é só para você agradecer e a gente seguir para o final. Inicialmente eu queria agradecer a oportunidade que você, né, deu, né, no seu programa, para a sua audiência. Agradeço demais. E tenho especial atenção para os meus pais, né? Que o velho Delmar e a dona Isa cuidaram da minha educação, né? Nunca faltou o remédio, nunca faltou o medicamento, né? Nunca faltou o alimento, nunca faltou o estudo, nunca faltou nada, né? E aí a gente conseguiu trilhar esse caminho até aqui. Muito obrigado. Aí. Pessoal, já quero te convidar de novo para você ir lá no @tudo sobre águas Kangen. Olha, gente, @tudo sobre águas, tudo junto, tá? @tudo sobre águas Kangen, você vai ter informação de tudo que ele apresenta aqui como representante da empresa aqui no Rio de Janeiro. Também quero te pedir para você ir lá no @moneba.baixada e acompanhar nossas entrevistas, nossa programação e também comente o que você quer ouvir aqui. Nael Rodrigues vai ficando por aqui e até mais, pessoal.